Fala galera, Laerte Viana na área. Na última sexta-feira, Caio Borralho esteve em Chicago, bateu o peso de campeonato e estava apto para disputar o cinturão peso médio caso acontecesse alguma coisa com os protagonistas Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev. Como vocês sabem, não rolou nada, o Lobo se tornou o novo campeão da categoria e agora o Nerd volta a ter foco total no card da França. 6 em setembro, UFC Paris contra Imavov, valendo o title shot da categoria. Mesmo que não tenha atuado, e na visão de muitos, esse corte de peso extra pode interferir e até atrapalhar na preparação para uma luta tão importante que ele tem daqui 3 semanas, ainda assim podemos olhar pelo copo meio cheio e entender que o Nerd está com muita moral e prestígio junto à organização, pois mesmo sendo o número 6 do ranking, escolheram ele para ser o reserva imediato e não o número 1 Imavov. Isso significa que no mundo ideal, se ele vencer, confirmar o favoritismo contra o Imavov, ele se consolida, é o próximo a disputar o cinturão, correto? Mais ou menos, só na teoria, porque na prática existe uma chance grandíssima do Nerd já ser passado para trás. Aliás, eu vou gravar com o Caio daqui a pouquinho, então se você tem qualquer dúvida a respeito sobre a próxima luta, a situação dele, mande aqui nos comentários que eu vou ler e repasso para ele. Fechou? Para não perder a entrevista também, aproveita e já se inscreva aqui, dá essa moral pra gente continuar crescendo, é muito importante. Deixa o like pro YouTube entender que vocês apoiam e distribuir para mais pessoas, ajuda demais o trabalho do amigo aqui. Eu fico feliz com o apoio de vocês. Voltando ao cenário da elite do peso médio, Khamzat Chimaev surpreendeu no último sábado após se tornar campeão e bater na mesa, dizer que quer se manter ativo, que quer ser um campeão frequente e quer lutar já em outubro, dia 25, em Abu Dhabi, UFC 321. Esse evento já conta com uma disputa de cinturão entre Ciryl Gane e Tom Aspinall pelos pesados, mas todos os heróis locais, os atletas da casa, não estão disponíveis para atuar por lá. O Magomed Ankalaev, 3 semanas antes, enfrenta Alex Poatan em Las Vegas. Islam Makhachev deve lutar em Nova York 2 semanas depois. O Evloev tá sumido, ninguém sabe o que aconteceu. Ter o Lobo atuando em casa é excelente para aquecer o mercado local e impulsionar ainda mais a sua popularidade, consolidar de vez por todas o seu status de ídolo local, principalmente porque vão precisar trabalhar bastante a sua imagem após a enxurrada de críticas que está recebendo pela falta de emoção no último sábado. E é exatamente aí que entra a péssima notícia para o Borralho, porque lutando em setembro é completamente inviável ele se preparar para uma disputa de cinturão 3, 4 semanas depois, principalmente para enfrentar esse demônio do Chimaev. Se um atleta fizer um camp 100% completo, voltado para o cara, já é uma tarefa das mais difíceis. Imagina todo remendado, com 3 cortes de peso no período de 2 meses, sem tempo de preparação, é uma maluquice e o Caio e a equipe dele, que são bem inteligentes, duvido que vão aceitar. Um cenário possível seria tirar o Caio do UFC da França e colocá-lo direto em Abu Dhabi para a disputa de cinturão, caso resolvessem de alguma maneira o privilegiar, o recompensar, melhor dizendo. Mas eu acho muito difícil, porque a logística vai atrapalhar e interferir em muitas coisas do UFC e envolve outros nomes. O Imavov, por exemplo, está todo esse tempo se preparando para um jogo específico, aí fica chupando o dedo, vão arranjar um nome faltando 2, 3 semanas para enfrentar o francês por lá? Também não faz sentido. Convenhamos que essa possibilidade é mínima, quase nula. O UFC não costuma agir assim. Portanto, se a vontade do Lobo for de fato confirmada, for atendido, lutar já em outubro, tentar fazer a sua primeira defesa de cinturão, o Caio praticamente perde a vez. Só que aí, ainda assim, calma que não é esse pesadelo todo. Perde a vez imediata, mas caso bata o Imavov, da mesma maneira vai se consolidar como o próximo desafiante da categoria. Não na disputa direta, na primeira do Chimaev, mas aí disputa o cinturão contra o campeão da ocasião em 2026. Deixa a categoria desenrolar. Já vimos isso acontecer também em outras oportunidades. Eu sei que muitos podem dizer que o Chimaev não vai lutar tão cedo porque o histórico recente era de um atleta pouco ativo. Então sim, é válido ficarmos com os 2 pés atrás. Porém, ele mesmo garantiu que quer mudar essa imagem, que quer provar aos fãs que pode ser um campeão dominante e não ficar muito tempo parado. E aí precisamos lembrar que no início da sua trajetória no Ultimate, ele fez 2 lutas no período de 10 dias, 3 lutas no período de 2 meses, só depois que apareceram as complicações de saúde e até problemas burocráticos para conseguir o visto de entrada nos Estados Unidos que acabaram atrasando, atrapalhando todo o seu caminho. Outro detalhe que tem 3 pontos que podemos de alguma maneira acreditar que a vontade do Lobo de se manter ativo e lutar em Abu Dhabi pode se tornar real. O primeiro é que sem essa loucura de bater 77 quilos, ficar voltando para os meio médios consolidado como peso médio, não vai ter todo o sacrifício do corte de peso. Consegue se manter mais saudável por mais tempo. Isso faz com que ele também esteja apto a lutar mais. Segundo, que o cara basicamente não absorveu golpe nenhum no último sábado. Saiu com a cara limpa, não acumula danos. Não vai ter qualquer tipo de suspensão. Do jeito que o bicho é maluco e obcecado por treinos, é bem possível que essa semana já apareça imagens dele na academia. Terceiro
ponto é que, por mais que o vencedor de Borralho contra Imavov seja o legítimo próximo desafiante da categoria, ainda assim existem dois nomes que estão disponíveis e que também poderiam disputar o título e seria compreensível. Anthony Hernandes e Renier de Ridder são opções interessantes, ambos atravessam bons momentos, somados possuem 12 vitórias consecutivas, dois jogos que na teoria podem trazer complicações para o campeão. Fluffy também apresenta wrestling de altíssimo nível e um gás infinito, poderia trocar força em uma luta mais prolongada, enquanto de Ridder possui um dos melhores jiu-jitsu da categoria, boas chances de causar problemas na luta agarrada. O meu lado Pacheco torce para que o Chimaev mude de ideia, dê uma descansada, volta só no final de 2026 e se o Caio vencer na França, fazem essa luta no começo do próximo ano. Mas o meu lado curioso quer ver o Chimaev bastante ativo, voltando o quanto antes. E você que está assistindo esse vídeo, acredita que o Lobo vai cumprir com a sua palavra e o UFC tem interesse em colocá-lo para lutar já em outubro, no próximo pay-per-view do Oriente Médio? E se sim, quem seria o nome ideal para ele enfrentar? O que fazer para definir ali a elite do peso médio? Qual é a opinião que você tem a respeito de toda essa bagunça da elite? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, por favor, é importante, se inscrever e hypar se estiver assistindo pelo celular. E lembrando, teremos várias entrevistas exclusivas e na quarta-feira à noite, live com o Walter Walker direto da China. Então se preparem para aquela bagunça. Eu conto com a participação de vocês. Tamo junto.